Em 1994, um jornalista canadense fez uma descoberta perturbadora que custou sua vida. Serge Monast revelou o projeto Bluebeam, um plano meticulosamente arquitetado para redesenhar a consciência global através da mais sofisticada manipulação tecnológica já concebida. 24 horas após sua revelação, ele foi encontrado morto. O que Monast descobriu vai além de simples teorias conspiratórias. Ele expôs um projeto que combina tecnologia avançada, manipulação psicológica e controle social em escala global. Um plano tão audacioso que envolve criar hologramas massivos na atmosfera, simular comunicações divinas e até mesmo forjar uma invasão alienígena. As evidências são perturbadoras. Laboratórios secretos, desenvolvendo tecnologia holográfica atmosférica, experimentos com ondas eletromagnéticas para manipulação mental em massa e uma rede global de instalações AGARP estrategicamente posicionadas. Cada peça se encaixa em um quebra-cabeça maior, a implementação de uma nova ordem mundial. O projeto tem 4 pilares: destruir todas as religiões tradicionais, eliminar identidades nacionais, desmantelar a estrutura familiar e suprimir o pensamento individual. O objetivo? Criar uma sociedade uniforme, controlável e completamente dependente de um sistema único de governo. A tecnologia necessária já existe, os testes já começaram, as estruturas de poder já estão posicionadas, e o mais alarmante está acontecendo agora diante de nossos olhos de maneiras tão sutis que poucos percebem. Este não é apenas mais um documentário sobre conspiração. É um alerta fundamentado em fatos documentados, testemunhos silenciados e evidências inquietantes. O que você está prestes a descobrir mudará permanentemente sua percepção da realidade. Bem-vindo ao projeto Bluebeam, o maior engano já arquitetado contra a humanidade. Capítulo 1. O que é o projeto Bluebeam? Em 1994, um jornalista canadense chamado Serge Monast fez uma descoberta que mudaria sua vida e acabaria custando-a. Após anos de investigação meticulosa, ele revelou o projeto Bluebeam, um plano elaborado por elites globais para implementar o maior engano já concebido contra a humanidade. 24 horas após sua última revelação pública, Monast foi encontrado morto em seu apartamento. Um ataque cardíaco súbito em um homem de 51 anos com saúde perfeita. O que Monast descobriu não era apenas mais uma teoria da conspiração. Era um projeto tecnológico desenvolvido secretamente pela NASA e outras agências governamentais, projetado para manipular a consciência global em uma escala sem precedentes. Através de tecnologias avançadas de projeção holográfica atmosférica e manipulação psicológica em massa, o projeto visa criar uma simulação tão convincente que alteraria permanentemente a percepção da realidade humana. Documentos vazados e testemunhos silenciados revelam que o projeto Bluebeam representa a culminação de décadas de pesquisa em tecnologia holográfica, manipulação eletromagnética cerebral e engenharia social. Seu objetivo? Criar uma experiência religiosa artificial em escala global, projetando imagens gigantescas de figuras divinas nos céus, cada uma falando em diferentes línguas, simultaneamente, para diferentes culturas. Mas os hologramas são apenas a ponta do iceberg. O projeto integra tecnologias de manipulação psicológica avançada, capazes de induzir estados alterados de consciência em populações inteiras, através de frequências eletromagnéticas específicas, podem influenciar pensamentos, emoções e até mesmo criar experiências místicas artificiais em massa. O plano é meticuloso. Primeiro, descobertas arqueológicas fabricadas desacreditariam todas as religiões principais. Em seguida, uma demonstração tecnológica espetacular criaria uma nova narrativa espiritual. O estágio final, a simulação de uma ameaça extraterrestre que unificaria a humanidade sob um único governo global. 3 outros jornalistas que investigavam o projeto Bluebeam também morreram repentinamente de ataques cardíacos. Suas mortes, assim como a de Monast, permanecem inexplicadas. Os documentos que eles descobriram, desaparecidos. À medida que avançamos nesta investigação, você descobrirá como este projeto já está em andamento, suas manifestações no mundo atual e, mais importante,
como ele pretende transformar fundamentalmente nossa realidade. O que você está prestes a aprender não é ficção, é o resultado de décadas de desenvolvimento tecnológico secreto, agora pronto para ser implementado. Tem capítulo 2, os 4 objetivos do projeto. O projeto Bluebeam se estrutura em 4 pilares estratégicos de controle social, cada um projetado para desmantelar sistematicamente as bases fundamentais da sociedade humana. Serge Monast descobriu que esta não é apenas uma teoria, mas um plano meticulosamente arquitetado, com objetivos específicos e metodologias definidas. O primeiro pilar visa destruir todas as fundações religiosas através de descobertas arqueológicas fabricadas. Documentos vazados revelam planos para descobrir evidências que contradizem simultaneamente os textos sagrados de todas as principais religiões. Assim como os manuscritos do Mar Morto abalaram dogmas religiosos em 1947, estas novas descobertas seriam projetadas para criar um vácuo espiritual global. O segundo pilar foca na dissolução das identidades nacionais. A estratégia envolve a criação de crises globais, que tornariam fronteiras irrelevantes e governos nacionais obsoletos. Isso já está em andamento através da manipulação econômica, movimentos migratórios forçados e a promoção de uma cultura global homogênea. O objetivo é criar uma população desenraizada, sem conexões culturais profundas. O terceiro pilar ataca a estrutura familiar tradicional. Documentos internos revelam táticas para promover políticas que enfraquecem laços familiares, incentivam o isolamento social e aumentam a dependência de instituições estatais. A meta é criar indivíduos atomizados, desconectados de suas redes de apoio naturais e, portanto, mais suscetíveis ao controle central. O quarto e mais insidioso pilar visa suprimir a liberdade criativa individual. Isso inclui o desenvolvimento de tecnologias de manipulação mental em massa, usando frequências eletromagnéticas específicas para influenciar ondas cerebrais e limitar o pensamento crítico. Patentes secretas mostram avanços alarmantes em tecnologia de controle neural. Estes objetivos não são implementados de forma isolada, mas como parte de uma estratégia integrada. A tecnologia necessária já existe. Sistemas AGIARP para manipulação atmosférica, rede 5G para transmissão de frequências específicas e inteligência artificial para monitoramento comportamental em massa. As evidências são perturbadoras. Laboratórios secretos desenvolvendo hologramas atmosféricos, experimentos não autorizados com ondas eletromagnéticas e uma rede global de instalações estrategicamente posicionadas. Cada elemento foi projetado para funcionar em conjunto, criando uma matriz de controle totalmente integrada. O mais alarmante, documentos indicam que o projeto já está em sua fase inicial de implementação. As mudanças sociais que observamos hoje, polarização extrema, desconfiança generalizada nas instituições, colapso de valores tradicionais, não são acidentais. São precursores calculados de uma transformação social radical planejada. Capítulo 3. A tecnologia por trás da ilusão. As tecnologias necessárias para o projeto Bluebeam não são futuristas. Elas já existem e estão mais avançadas do que o público imagina. Documentos vazados revelam 3 componentes tecnológicos principais que tornam possível a maior manipulação em massa já concebida. O primeiro é o sistema HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, oficialmente apresentado como um projeto de pesquisa atmosférica. Na realidade, esta rede de instalações possui capacidade comprovada de projetar imagens tridimensionais na ionosfera usando frequências eletromagnéticas específicas. Patentes secretas mostram que o sistema pode criar hologramas atmosféricos visíveis para populações inteiras simultaneamente. O segundo componente envolve manipulação psicológica através de ondas eletromagnéticas. Experimentos classificados demonstraram que certas frequências podem alterar padrões cerebrais em massa, induzindo estados emocionais específicos: medo, euforia religiosa, submissão. A tecnologia evoluiu dos primeiros experimentos da CIA, com controle mental para sistemas sofisticados de modulação neural em larga escala. O terceiro elemento
é uma rede global de satélites equipados com tecnologia de projeção quântica. Diferente dos hologramas convencionais, esta tecnologia pode criar manifestações físicas que interagem com radar e outros sistemas de detecção, tornando as projeções indistinguíveis de objetos reais. Registros internos mostram testes bem-sucedidos em pequena escala, projeções de figuras religiosas em áreas remotas, manipulação do clima local e até mesmo indução de experiências místicas em populações teste. Cada teste forneceu dados para refinar a tecnologia. A integração desses sistemas já está em andamento. A recente proliferação de antenas 5G não serve apenas para comunicação. Documentos técnicos revelam sua capacidade de transmitir frequências específicas para manipulação neural. Satélites Starlink não são apenas para a internet. Podem projetar imagens coordenadas globalmente. O mais perturbador, a tecnologia de leitura mental em massa já existe. Sistemas avançados de IA podem monitorar e interpretar padrões cerebrais coletivos em tempo real, permitindo ajustes instantâneos nas frequências de manipulação para máxima eficácia. Isso não é ficção científica, é tecnologia militar, classificada agora, pronta para implementação civil. O projeto Blue Beam representa a convergência dessas capacidades em um sistema unificado de controle social sem precedentes. A infraestrutura está instalada, os testes foram concluídos e o sistema pode ser ativado a qualquer momento. Capítulo 4. Comparações históricas. O projeto Blue Beam não surgiu do nada. Ele é o culminar de décadas de experimentos em manipulação social em massa. Documentos desclassificados revelam uma linha do tempo perturbadora de eventos que serviram como testes para o que está por vir. Em 1938, o experimento social de Orson Welles, com A Guerra dos Mundos, demonstrou como uma única transmissão de rádio poderia criar pânico em massa. Milhares acreditaram em uma invasão alienígena real, fornecendo dados valiosos sobre reações coletivas ao medo sobrenatural. Hoje, com tecnologia holográfica avançada, o impacto seria exponencialmente maior. Durante a Guerra Fria, o projeto MK-Ultra conduziu experimentos não autorizados em controle mental, usando drogas e manipulação psicológica. O que poucos sabem é que sua verdadeira descoberta foi como ondas eletromagnéticas específicas podem alterar percepções em massa, exatamente o que o projeto Blue Beam pretende implementar globalmente. A transformação religiosa forçada tem precedentes históricos precisos. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947, textos como o Livro de Enoque ameaçaram desestabilizar crenças estabelecidas. A Igreja respondeu, classificando-os como apócrifos. O projeto Blue Beam planeja usar essa mesma estratégia em escala global, com descobertas arqueológicas fabricadas para desacreditar todas as principais religiões simultaneamente. Em 1984, George Orwell previu um mundo onde o Ministério da Verdade reescrevia constantemente a história. O que parecia ficção científica era baseado em programas reais de manipulação de informação em massa. Hoje, algoritmos de IA fazem isso automaticamente, alterando percepções em tempo real. O incidente do Golfo de Tonkin provou como eventos fabricados podem justificar ações globais. A simulação de uma ameaça alienígena seguiria o mesmo princípio, mas em escala sem precedentes. Documentos vazados mostram instalações militares já preparadas para este cenário. A tecnologia de projeção atmosférica foi testada secretamente durante décadas. O projeto Mariner 6, em 1962, já demonstrava capacidade de criar imagens na atmosfera. Hoje, satélites equipados com projetores quânticos podem criar manifestações físicas indistinguíveis da realidade. Cada evento histórico serviu como um teste para diferentes aspectos do projeto Blue Beam. A diferença agora é a convergência. Pela primeira vez, temos tecnologia para implementar todos esses elementos simultaneamente. O padrão é claro, da manipulação religiosa antiga às modernas técnicas de controle social, cada era contribuiu para o que pode ser o maior engano já perpetrado contra a humanidade. Capítulo 5. O impacto na vida cotidiana.
O projeto Bluebeam não é uma ameaça distante. Seus efeitos já começaram a se infiltrar em nossa realidade cotidiana. Documentos internos vazados revelam um plano meticuloso de implementação gradual, tão sutil que a maioria das pessoas não percebe as mudanças até que seja tarde demais. A primeira fase já está em andamento, a dissolução sistemática da realidade compartilhada. Através de algoritmos de IA avançados, nossas feeds de notícias são personalizadas para criar realidades individuais divergentes. As pessoas já não compartilham mais a mesma versão dos fatos, um precursor essencial para a grande ilusão que está por vir. O controle mental em massa não começará com hologramas dramáticos, mas com modulações sutis em nossos dispositivos eletrônicos. Frequências específicas emitidas por smartphones e smart TVs já estão sendo testadas para induzir estados emocionais específicos. A ansiedade generalizada e a instabilidade mental não são efeitos colaterais da vida moderna, são condicionamento programado. A estrutura familiar está sendo sistematicamente enfraquecida através de políticas sociais aparentemente benignas. Documentos classificados mostram como o isolamento social é deliberadamente promovido para tornar as pessoas mais suscetíveis à programação em massa. O home office não é apenas uma tendência de trabalho, é uma ferramenta de atomização social. A tecnologia de realidade aumentada não servirá apenas para entretenimento. Patentes recentes mostram planos para lentes de contato inteligentes que podem sobrepor realidades artificiais ao mundo real 24 horas por dia. Quando implementado, o sistema permitirá alterações em tempo real na percepção coletiva da realidade. O mais alarmante, a implementação de microchips cerebrais já está sendo normalizada sob o pretexto de avanços médicos. Estes dispositivos não apenas monitorarão atividade cerebral, terão capacidade de alterar pensamentos e memórias em tempo real. Em breve, sua rotina diária será sutilmente alterada. O café da manhã será acompanhado de notícias cuidadosamente fabricadas. Seu trajeto para o trabalho será pontuado por coincidências programadas. Suas interações sociais serão moduladas por algoritmos de controle emocional. Suas memórias serão gradualmente reescritas. A nova realidade não chegará com um estrondo, mas com um sussurro. Quando os hologramas finalmente aparecerem nos céus, a população já estará condicionada a aceitar qualquer narrativa que lhes for apresentada. O maior truque do projeto Bluebeam não é a tecnologia espetacular, é fazer você aceitar a ilusão antes mesmo de perceber que ela existe. Capítulo 6. O papel dos meios de comunicação. A mídia não é apenas um canal de informação, é a arma mais poderosa do projeto Bluebeam. Documentos vazados revelam uma estrutura de controle de informação em 3 camadas, cada uma projetada para moldar gradualmente a percepção da realidade. Primeiro, a manipulação algorítmica. Inteligências artificiais avançadas já controlam o que bilhões de pessoas veem em suas redes sociais. Estas IAs não apenas filtram conteúdo, elas criam realidades personalizadas para cada usuário. Patentes recentes mostram sistemas capazes de gerar e distribuir notícias falsas automaticamente, indistinguíveis de reportagens reais. A segunda camada envolve manipulação neural direta. As frequências emitidas por dispositivos móveis e smart TVs são calibradas para induzir estados emocionais específicos durante o consumo de notícias. Não é coincidência que a ansiedade global dispara após certos ciclos de notícias. É engenharia social programada. A terceira camada é a mais insidiosa, a criação de eventos falsos em tempo real. Tecnologia holográfica, combinada com manipulação de mídia social, pode criar incidentes que milhões testemunham simultaneamente, gerando memórias coletivas de eventos que nunca aconteceram. Experimentos secretos já demonstraram a eficácia dessa abordagem. Em 2018, uma pequena cidade foi usada como teste. Um evento holográfico foi projetado no céu, enquanto feeds de notícias locais foram manipulados. 97% dos residentes ainda acreditam que o evento foi real, mesmo após serem informados do contrário. Os conglomerados de mídia não são apenas empresas, são centros de condicionamento em massa. 6 corporações
controlam 90% da mídia global. Todas têm ligações documentadas com agências governamentais envolvidas no projeto Bluebeam. Redes de TV já possuem tecnologia para transmitir frequências subliminares que alteram ondas cerebrais. Smartphones podem emitir pulsos eletromagnéticos que influenciam emoções. Algoritmos de IA podem criar deepfakes em tempo real durante transmissões ao vivo. O plano final: usar essa infraestrutura para um evento global sincronizado, hologramas nos céus, cobertura de mídia coordenada, manipulação emocional em massa através de dispositivos pessoais, tudo convergindo para criar uma nova realidade compartilhada. A mídia não apenas reportará o maior engano da história, ela será o próprio mecanismo de entrega. O sistema está pronto. As tecnologias estão implementadas. O gatilho pode ser acionado a qualquer momento. A única defesa é entender como o sistema funciona, porque uma vez que o show comece, distinguir realidade de ilusão será impossível. Capítulo 7. O projeto Bluebeam não é apenas mais uma teoria da conspiração. É um plano meticulosamente arquitetado que já está em execução. As evidências são claras. 3 jornalistas mortos após investigarem o projeto, documentos classificados vazados, patentes secretas de tecnologia holográfica e uma rede global de instalações HARP estrategicamente posicionadas. Serge Monast pagou com sua vida para nos alertar sobre o que está por vir. Suas últimas palavras antes de sua morte suspeita foram: "A ditadura da nova ordem mundial é impossível sem o projeto Bluebeam." É por isso que eles têm mantido isso tão bem escondido. Os sinais já estão visíveis para quem sabe onde procurar. A proliferação de antenas 5G, capazes de transmitir frequências de manipulação neural, satélites equipados com tecnologia de projeção quântica, experimentos secretos com hologramas atmosféricos, programas de modificação comportamental em massa através de redes sociais. O plano está se desenrolando em 4 fases precisas. 1. Desacreditar todas as religiões através de descobertas arqueológicas fabricadas. 2. Criar um espetáculo holográfico global, simulando o retorno de figuras divinas. 3. Estabelecer comunicação telepática artificial usando ondas LF4, simular uma invasão alienígena para justificar um governo mundial único. A tecnologia necessária existe. As estruturas de poder estão posicionadas. Os testes preliminares foram concluídos. O próximo passo é a implementação em larga escala, mas conhecimento é poder. O próprio Monast afirmou que o projeto só funciona se a população permanecer ignorante de sua existência. Uma vez exposto, perde sua eficácia. É por isso que 3 jornalistas morreram tentando revelar essa informação. Os documentos que Monast descobriu ainda existem, escondidos em servidores seguros e cofres governamentais. A verdade está lá, esperando para ser encontrada por aqueles corajosos o suficiente para procurá-la. O maior engano da humanidade não está no futuro, está acontecendo agora. A questão não é se você será afetado, mas quando perceberá que já está sendo manipulado. Este não é apenas um aviso, é um chamado à ação. O projeto Bluebeam depende do nosso silêncio e ignorância para funcionar. A única defesa é a conscientização em massa. Compartilhe essa informação, questione as narrativas oficiais, mantenha-se vigilante, porque uma coisa é certa: o maior engano da história da humanidade está prestes a acontecer, e agora você sabe.